Bahia, CSA ou CRB? Qual deverá ser o destino do ponta esquerda colombiano Copete, atleta experiente de 34 anos de idade, que não vem sendo assim um titular absoluto pelo Avaí na Série A do Brasileirão, mas já havia sido uma peça fundamental no acesso da equipe de Santa Catarina na última Série B. E agora mais 3 times, da segunda divisão procurando aí o jogador para contar com o seu futebol para a sequência do ano. No vídeo de hoje quero trazer aqui essas informações a respeito dessas propostas. Será que já chegaram essas 3 propostas desses 3 clubes, do futebol nordestino para contar com o futebol do jogador? Até quando vai o seu contrato com a equipe do Avaí? E principalmente também sobre as suas características de jogo, como poderia encaixar em cada uma dessas 3 equipes na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse será o principal assunto que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira nossos outros vídeos relacionados tanto ao Bahia, ao CSA e ao próprio CRB também, 3 clubes que a gente costuma gravar com frequência aqui no YouTube do Black Card. Vou estar deixando tanto aqui durante o vídeo quanto na tela final. Então já peço para você deixar a sua inscrição e seu like aqui embaixo também. Outro recado importante que quero passar para vocês envolve a Betmaster. Nessa terça-feira com repleta de bons jogos pela Copa Libertadores, e você pode começar a fazer suas apostas esportivas já neste meio de semana. Como por exemplo, na terça-feira teremos Atlético Mineiro e Emelec, ótimas cotações para esse duelo, assim como Boca Juniors e Corinthians. Outro brasileiro a entrar em campo será o Atlético Paranaense, que vai até o Paraguai enfrentar o Libertad. Pela Copa Sul-Americana, Internacional e Colo-Colo. Na Série B teremos, por exemplo, Operário e CRB, Ituano e Cruzeiro, e Chapecoense e Londrina. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Betmaster, 100% de bônus, inclusive para o seu depósito, e também no primeiro comentário fixado. Já corre lá e confere a Betmaster. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente dessa informação confirmada pelo jornalista Emerson Júnior, da rádio CBN, tanto de Maceió, quanto também do SBT lá do estado de Alagoas, confirmando que o atacante Copete, jogador de 34 anos de idade, recebeu propostas de 3 clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB e o CSA já apresentaram essas suas ofertas, onde os 2 times possuem o interesse em contar com com um experiente colombiano de 34 anos de idade, assim também como o Bahia, onde a equipe de Salvador também apresentou uma proposta, inclusive um pouco melhor para os aspectos do jogador, enfim, que quer dar continuidade na sua carreira. Entretanto, a proposta que mais agradou o jogador nesse momento é realmente da equipe do Bahia, tanto aí principalmente por conta, pode ter pesado a questão salarial, a posição atualmente do Bahia, que é um dos melhores times da Série B do Campeonato Brasileiro, brigando desde o começo na parte de cima da tabela, diferentemente do CSA e do CRB, 2 equipes que eu particularmente tinha uma grande expectativa de brigar ali entre a terceira e a sexta posição, 7ª, desde o início do Campeonato Brasileiro. Infelizmente não começou tão bem assim e agora tenta se recuperar, mas não é o fim do mundo também, Tem o segundo turno pela frente e os times que tiverem as melhores condições, tanto de elenco quanto de contratações, podem se sobressair nessa negociação. O contrato com o Avaí, juntamente com o Copete, é a coisa mais impeditiva, se assim podemos dizer, para ele tentar sair agora nesse meio do ano. Isso porque o seu vínculo vai até dezembro de 2023. A própria equipe do Sport, outros adversários, tanto do Bahia, do CSA e da equipe do Azulão, do CRB, melhor dizendo, foram o outro time da segunda divisão que procurou o agente do atleta para fazer uma proposta oficial, até mesmo agradou o jogador e a diretoria do Avaí. Entretanto, o técnico, o Eduardo Barroca, acabou vetando essa negociação do Copete juntamente com o Sport no finalzinho do mês de junho. Ou seja, a intenção do técnico do Avaí é sim contar com o jogador, porque é uma Série A que é muito longa, um campeonato brasileiro com 38 rodadas, mesmo o Copete não sendo jogador titular absoluto como foi na última Série B com a camisa do time de Florianópolis, mesmo assim, para composição de elenco, que é um time mais limitado, tem poucos recursos financeiros, natural, quando volta da Série B para a Série A, precisa manter ali os seus jogadores pelo menos na composição de elenco. Um cara já experiente, 34 anos de idade, soma nessa temporada 22 jogos com 3 gols e 1 assistência. Seu último jogo aconteceu agora no último domingo também, no dia 3 de julho, na derrota diante do Cuiabá dentro de casa. Foi um jogador que entrou no segundo tempo, da virada para o primeiro para o segundo tempo, atuou 45 minutos também nesse duelo. Anteriormente a isso, tinha ficado no banco em 2 ocasiões, na derrota para o Fluminense no Maracanã, também no empate dentro de casa diante
a equipe do Palmeiras ficou no banco e não participou. Sua última atuação antes, né, contra o Cuiabá, havia acontecido também dentro de casa, na vitória diante o Fortaleza por 3-2, atuou em 15 minutos naquele duelo. Ele só foi titular mesmo, se a gente considerar assim, os últimos jogos, né, onde o Copete atuou, na estreia da equipe do Avaí na Série A do Brasileirão, que foi contra o América Mineiro, uma vitória do Avaí por 1-0. Ele jogou até os 37 minutos da segunda etapa naquele jogo. Depois disso já havia perdido um pouco de espaço, desde o campeonato estadual a torcida pegava muito no seu pé, apesar de ter sido um cara muito importante na Série B do ano anterior. Acabou que a torcida já havia ficado chateada com ele nas atuações no campeonato estadual. Pelo campeonato catarinense, onde o Avaí foi muito mal, brigou ali praticamente o campeonato todo contra o rebaixamento, 12 atuações, 3 gols marcados e 1 assistência, né? Praticamente todos os seus números aconteceram ainda no estadual. Participou contra o Atlético Paranaense também, no Campeonato Brasileiro, jogou 25 minutos, contra o Corinthians também mais 45 atuações na segunda rodada do Brasileirão. Diante o São Paulo, ele entrou faltando 6 minutos, isso aconteceu mais ou menos umas 6 rodadas atrás, e perdeu um gol assim inacreditável, né? O jogo estava 1-1, ele entrou ali já no finalzinho, perdeu um gol na cara ali do Jandrei. Enfim, a torcida que já não estava com muita moral com ele, acabou ainda ficando um pouquinho mais brava, né? Mas mesmo assim, o técnico Eduardo Barroca quer contar com o jogador, entende, né, que pode ser um atleta importante para a composição do time. Dessa forma, como confirmou o Emerson Júnior, né? Tem proposta sim oficial das 3 equipes, CSA, CRB e o Bahia, apresentaram essa oferta oficial, né, aos agentes do atleta. Entretanto, né, a que mais agradou ao jogador a princípio é a do Bahia, mas difícil a gente cravar sobre essa negociação, até mesmo porque, né, tem contrato até dezembro de 2023 com a equipe do Leão. Falando um pouquinho mais sobre a carreira do Jonathan Copete, ele é um cara que joga mais pelo lado esquerdo do campo, com bastante velocidade e também boa finalização. Um cara que na Série B do ano passado ajudou demais, né? Um jogador muito versátil na campanha da segunda divisão com a equipe do Avaí, considerando o ano de 2021, 33 jogos, 7 gols marcados e outras 9 assistências. Era um cara que jogava muito pelo lado do campo, bastante velocidade, bons passes também, tanto é que deu 9 assistências, ou seja, deu mais passes para os seus companheiros do que propriamente balançar as redes. Tem essa característica de um jogador bastante veloz e também solidário dentro de campo. Sua carreira realmente já bem considerável, né, dentro do futebol sul-americano. Começou ainda nas categorias de base do Trudilhanos, equipe lá do futebol da Venezuela, mesmo ele sendo colombiano. Começou como profissional ainda lá na Venezuela, até chegar na equipe do Zamora na temporada de 2010, onde se destacou, né, já havia se destacado no futebol da Venezuela, antes de chegar no Santa Fé da Colômbia em 2011. Fez um bom ano de 2012, o que rendeu em convite do Vélez, né, tradicional equipe do futebol argentino, em 2013. Não foi tão bem por lá, 30 jogos, 2 gols marcados, e retornou ao futebol da Colômbia, inicialmente no Santa Fé, marcou 3 gols na reta final do ano de 2014, antes de chegar ao Atlético Nacional naquele mesmo ano. Na temporada seguinte, 2015, teve ali uma das suas melhores temporadas, né, seu ano dentro da sua carreira, 41 atuações, 14 gols marcados, até continuou para o comecinho de 2016, onde inclusive já havia marcado mais 6 gols em apenas 14 jogos, antes de receber esse convite do futebol brasileiro para atuar na equipe do Santos. Foi muito bem no seu primeiro e no segundo ano. 2016, 12 gols e 5 assistências, 2017, 12 bolas na rede e mais 3 gols marcados. Mas depois disso acabou caindo bastante de rendimento, tanto em 2018 e 2019 teve uma grave lesão, só atuou 13 vezes naquele ano com um gol marcado, e foi emprestado ali para 2 equipes, né, o Pachuca do México, onde fez 17 jogos em 2020, e por último no Everton, equipe lá do futebol chileno, onde entrou em campo só mais 2 vezes antes de voltar aqui para o Brasil. Teve até algumas chances dali no campeonato estadual em 2021 pela equipe do Santos, sem chamar tanta atenção sim, antes de chegar, né, na equipe do Avaí, onde aí sim, né, foi um jogador fundamental na conquista do acesso da equipe do Avaí na temporada passada. Então acho que é um cara que pode agregar aos 3 times. Hoje eu vejo os 3 clubes, né, o Bahia, o CSA e o CRB, tem boas opções dentro do elenco. Entretanto, aquele jogador de maior velocidade, principalmente no CSA, vejo um time assim realmente bem lento, tem outras opções boas, tanto para atacante, né, centroavante, quanto também no meio de campo, mas esses jogadores pelas beiradas do campo, onde na Série B isso faz uma diferença muito grande, né, ter um bom 9, ter um bom goleiro, um bom camisa 10 e um bom jogador pelas beiradas do campo, acho que é a chave fundamental, né, para os times conseguirem o perfil de elenco
se assim podemos dizer, para conseguir o acesso no final do ano. Então, na minha opinião, daria certo em qualquer um desses 3 times. A questão agora é saber se o Avaí irá ou não liberar o jogador. Acho que o time que fizer a melhor proposta financeira também para a equipe do Avaí, uma recompensação financeira, se assim podemos dizer, para liberar o jogador agora nessa metade do ano. Eu quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você é torcedor tricolor, você também é torcedor do Galo, né, do próprio Azulão. O que você acha a respeito do atacante Copete? Em qual desses clubes ele pode se encaixar mais? Enfim, se você quer ou não ver o atleta colombiano, 34 anos de idade, baita experiência aqui no futebol sul-americano, atuando também na Série B novamente do futebol nacional. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confiram nossos outros vídeos, né, aqui dentro do Black Card. A gente grava sobre o CSA, CRB e a equipe do Bahia. Vou estar deixando aqui no final também para vocês acompanharem, assim como o link da Betmaster, onde eu vou estar deixando no primeiro comentário fixado e também disponibilizando ele no link da descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!